Olá, hoje falaremos para vocês sobre o projeto extensionista desenvolvido pelas discentes Adriana Santiago Gualberto Vieira e Paloma de Almeida Silva. Esse projeto extensionista trata da disciplina de Seminário Temático 2, sob a orientação do professor Gilson Santana, e faz parte do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade do Estado da Bahia. O projeto extensionista desenvolvido tem como título o fortalecimento da rede de apoio às famílias de autistas, projeto RAFA, no município de Brumado, Bahia. Ele trata de acesso a direitos, informação e inclusão social e foi desenvolvido na linha de formação específica 2, que trata das políticas públicas. Nessa apresentação, trataremos o contexto e diagnóstico do projeto, objetivos e metodologias, execução e campo, a teoria, prática e resultados e uma reflexão e considerações finais sobre o projeto extensionista RAFA. Quando trata-se da identificação do projeto, de onde parte a intervenção extensionista? A entidade atendida é o projeto RAFA, que é a Rede de Apoio às Famílias de Autistas de Brumado, desenvolvido no município de Brumado, interior da Bahia. O período de execução desse projeto foi de 13 de junho de 2026 a 27 de julho de 2026. A linha de formação específica vinculada é Seminário Temático 2, linha de formação específica 2, Políticas Públicas. O público atendido pela RAFA são 71 mães de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA. Dentre essas 71 mães, 3 mães têm 2 filhos diagnosticados com o TEA. Tempo de atuação do projeto RAFA. O projeto trabalha há aproximadamente 3 anos, porém ainda não tem uma sede própria. Para contextualização e diagnóstico, uma lacuna entre a legislação e o cotidiano das famílias atendidas. Brumado apresenta uma demanda crescente por serviços especializados em TEA, mas a oferta ainda é insuficiente, sobretudo em terapias multiprofissionais, orientação sobre direitos e apoio às mães atípicas. Diante dessa insuficiência, a RAFA passou a ocupar um papel que ultrapassa o de simples grupo de apoio, tornou-se um espaço de acolhimento, troca de experiências e o fortalecimento coletivo, mas enfrenta limitações estruturais relevantes, como a ausência de uma sede própria. O projeto RAFA é muito mais que um grupo de apoio. É um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento emocional das mães. É um espaço de compartilhamento de experiências e orientação sobre direitos sociais. É um ponto de descanso e cuidado pessoal para as mães, com as crianças sempre amparadas. Sem calendário fixo de encontros e sem a sede própria, ela depende de parcerias e disponibilidade dos parceiros para ceder o espaço. Qual o problema central identificado dentro desse projeto extensionista? A limitação da capacidade institucional da RAFA para responder à crescente demanda das famílias atendidas. A necessidade de um permanente apoio emocional às mães, um reduzido número de parcerias formais, a falta de recursos financeiros, a baixa visibilidade do trabalho desenvolvido, a fragilidade na articulação entre saúde, educação e assistência social e a dificuldade de acesso a terapias especializadas. Como objetivo geral e objetivos específicos. Como objetivo geral, fortalecer institucionalmente a RAFA por meio de diagnóstico participativo, sistematização das demandas e elaboração de propostas voltadas à sua atuação e às políticas públicas municipais. Aqui abordamos compreender a realidade institucional da RAFA e seu contexto de atuação, identificar as principais demandas das mães e da coordenação, analisar os desafios de acesso às famílias e às políticas públicas de TEA, elaborar recomendações técnicas de fortalecimento institucional e produzir documentação que subsidie futuras intervenções extensionistas.
No processo de desenvolvimento metodológico, foi utilizada a pesquisa qualitativa e exploratória, que foi um levantamento bibliográfico, políticas públicas para pessoas com deficiência, TEA, extensão universitária e redes de apoio social. Entrevista semi-estruturada com a presidente do projeto Rafa, por videoconferência, cerca de 2 horas e meia, 3 horas de entrevista, foram 2 conversas, né? Foi a forma que nós articulamos para desenvolver essa entrevista. O diário de campo, registro sistemático das informações organizadas à luz das referências teóricas da disciplina, e a análise e as recomendações, que foi a sistematização crítica e a elaboração de propostas de fortalecimento da instituição. A abordagem foi uma pesquisa em ação diagnosticada, priorizando a escuta e diálogo direto com a comunidade parceira. Quando tratamos da linha do tempo do desenvolvimento desse projeto extensionista, nós temos que em junho foi o levantamento bibliográfico e o planejamento da intervenção. Em julho, a sistematização e informações de diário de campo, o planejamento estratégico e desenvolvimento, a reunião diagnóstica, a entrevista, né, com a presidente do projeto Rafa, e agora em julho ainda a continuidade da entrevista e aprofundamento dos dados. E dentro de todo esse trabalho, o que o desenvolvimento de campo revelou para nós sobre a instituição? Tem um forte comprometimento da coordenação com a causa do autismo. As mães buscam a Rafa por informação, encaminhamentos e acolhimento emocional. E a capacidade de mobilização comunitária, mesmo sem estrutura física própria. E sobre as demandas das famílias. As principais demandas: acesso a terapias, demora em consultas, poucos profissionais habilitados, o desconhecimento generalizado dos direitos garantidos por lei e a necessidade constante de apoio psicológico aos cuidadores. Dentro das dificuldades encontradas, nós podemos citar a impossibilidade de visitas presenciais e contato direto com as mães, né, para o desenvolvimento do projeto, a ausência de um calendário fixo dos encontros do projeto Rafa, também que inviabilizou esse contato direto com a comunidade. Não aconteceram registros fotográficos, gravação de reunião remota, e o diagnóstico foi construído principalmente sobre a ótica da coordenação, que foram as entrevistas semi-estruturadas. Os ajustes realizados. A substituição da visita presencial por uma reunião via Teams ou WhatsApp, a ampliação do tempo da entrevista diante da riqueza dos relatos, da disponibilidade e da boa vontade para falar sobre o projeto, a reformulação parcial dos objetivos específicos, priorizando o diagnóstico institucional e o uso do acervo de imagens cedido pela coordenação da RAF. Para falarmos da articulação entre a teoria e a prática, o que os autores escolhidos, né, os autores trabalhados dentro da metodologia, do referencial teórico, pode trazer para nós. Paulo Freire cita que a extensão como diálogo, não transmissão de conhecimento, guiou a escuta ativa da entrevista com a coordenação. Já a referência teórica de Robert Putnam, o capital social, redes de cooperação e confiança fortalecem a resposta coletiva a problemas, exatamente a lógica da sobrevivência da Rafa. E a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com TEA, mas os relatos revelam obstáculos para sua efetivação local. Com isso, fica evidenciado o seguinte, que a distância entre o direito garantido em lei e a sua efetivação prática confirma. Política pública eficaz exige planejamento, capacidade administrativa e articulação intersetorial, não apenas a legislação. Dentro do desenvolvimento do projeto, aí um resultado
alcançado do diagnóstico à mudança institucional. O objetivo era compreender a realidade institucional, identificar demandas das famílias e fortalecer a articulação universidade-comunidade. Dentro disso, os resultados. O diagnóstico elaborado a partir da entrevista e análise documental foi atingido. As demandas sistematizadas para subsidiar futuras intervenções também houve sucesso, e a parceria institucional iniciada e consolidada. Quais são os pontos fortes e limites dessa intervenção? Os pontos fortes: a relação de confiança construída entre a universidade e a comunidade, principalmente através da sua coordenação. A entrevista semi-estruturada garantiu a riqueza e profundidade ao diagnóstico. O planejamento estratégico transformou vivência em conhecimento técnico e evidenciou o potencial da extensão como ponte entre a universidade e a sociedade. Os limites, dessa intervenção. O tempo insuficiente para rodas de conversa e entrevistas diretas com as mães, A ausência da sede com um calendário fixo dificultou o planejamento de campo e o diagnóstico apoiado majoritariamente na visão da coordenação. Faltam indicadores permanentes de monitoramento das ações da RAFA. Como considerações finais, um legado que vai além do diagnóstico. A principal transformação não ocorreu na estrutura física da RAFA, mas na produção de conhecimento qualificado sobre a sua realidade, condição indispensável para intervenções futuras mais consistentes e participativas. Quanto à devolutiva social, o relatório técnico entregue à coordenação da RAFA com recomendações de fortalecimento institucional e ampliações de parceria. Um diagnóstico com o poder público, a sistematização das demandas para subsidiar gestores na formulação de políticas municipais integradas. E como continuidade, a relação de confiança estabelecida entre o caminho para novas ações extensionistas com a comunidade. Complementando, com todo o desenvolvimento desse projeto extensionista, trouxe à luz uma relevância muito considerável dentro do município. E vale ressaltar que dentro do projeto RAFA são atendidas somente as mães, e por que não os pais? Isso sob as palavras da coordenadora do projeto, porque muitos pais, quando os filhos são diagnosticados com o TEA, eles abandonam a família. Então, por isso, o foco nas mães, que muitas não têm rede de apoio, Então, o Rafa faz essa rede de apoio, trata desse cuidado, cuida do emocional, do psicológico e também do físico. Desenvolve atividades em Dia das Mães, em Dia das Crianças, e sempre cuidando das crianças. As crianças estão sempre sendo cuidadas pelos voluntários para que as mães tenham um tempo de descanso, de autocuidado e desse apoio da rede RAFA. É um projeto bastante relevante. A coordenadora deixou bem claro a satisfação dela em entender que a universidade quer estreitar esse relacionamento com o projeto e que isso pode vir a agregar ainda mais, com o desenvolvimento de políticas, de acesso à relação com o município, Talvez até o projeto RAFA passar a ser uma associação para ter acesso a recursos financeiros do Estado. Então, foi um projeto desenvolvido, apesar das limitações, por não ter conseguido participar de uma reunião presencial, mas com bastante solidez, com bastante informação clara e bem embasado. Aqui tem alguns registros, do projeto RAFA, que
uma foto. Primeiro é a foto da idealizadora,